Oi, meus amores, bom dia. Chegamos a mais um final de semana, né? Sexta-feira. E primeiro, tia Lilian vai passar para lembrar as doações, certo? Vou dar uma passadinha na escola hoje, quero saber se estão chegando, ok? E como eu não enviei a aulinha para vocês ontem, hoje a gente vai ter duas aulinhas, certo? De português e de geografia. Abram aí o livrinho de vocês na página 101, onde a gente tem a nossa última interpretação, que é o Jabuti de Asas, certo? Então, na história a seguir, o Jabuti ele queria muito participar de uma grande festa no céu. Os pássaros, muito generosos, amarraram várias penas nas patas do Jabuti para que ele pudesse voar. Nessa festa, cada um tinha que usar um nome diferente. O Jabuti, que era esperto, pensou um pouco e escolheu o nome para todos. Você imagina por que ele fez essa escolha? Façam a leitura do texto para verificar o que pensou, se o que você pensou se confirma. Depois, leia o texto em voz alta com o professor e os colegas. Aí, tia Lilian vai fazer a leitura do texto, certo? E vocês vão acompanhar aí de casa, ok? Aí temos o Jabuti de Asas. Para ele decolar foi um custo. Os céus da África nunca tinham visto um ser voador tão desejado como aquele jabuti de asas reluzentes. Por isso, quando alcançaram o céu, a festa já tinha começado. Uma mesa enorme para o café da manhã, coberta de frutas, aguardava havia tempos pelos retardatários. A passarada, de acordo com os velhos costumes, perguntou: para quem a comida vai ser servida primeiro? A dona da festa, uma águia imponente, foi quem respondeu: para todos. Então, é para mim, disse o jabuti, avançando nas guloseimas enquanto os pássaros observavam, sem poder fazer nada. A festa continuou animada até a hora do almoço, e novamente a cena se repetiu. Para quem é o almoço? Tornaram a perguntar os pássaros. Para todos, disse a anfitriã. O jabuti, sem perder tempo, comeu tudo outra vez. Na hora do jantar foi a mesma coisa. O bando de aves, esfomeado, resolveu ir embora, mas primeiro exigiu que o jabuti devolvesse as penas que haviam emprestado a ele. Entregue tudo, disseram os passarinhos, arrancando as plumas em torno das patas do jabuti. Antes que os pássaros voassem de volta à floresta, o jabuti fez um pedido. Por favor, passem na minha casa e peçam para minha mãe colocar um monte de capim em frente à nossa porta, implorou. Para quê? Para eu não me machucar quando eu pular do céu, disse o espertalhão. Os pássaros zangados, quando chegaram à terra, deram um recado errado para a mãe do jabuti. O seu filho pediu para a senhora colocar umas pedras bem grandes na entrada da casa. Resultado: o jabuti se esborrachou contra os pedregulhos. Por sorte, não morreu. A mãe dele é que teve um trabalho danado para remendar os pedaços do casco todo arrebentado. Por causa do tombo, os descendentes do jabuti, além de passarem a andar muito devagar, carregam essa couraça rachada até hoje. Então, vejam só, né, que lição esse jabuti levou, né? Ele queria ser o espertalhão e no final ele acabou sendo prejudicado, né? Aí temos aí, ó, o vocabulário, que é o significado das palavras que estão em destaque no texto. Anfitriã é a dona da casa que recebe os convidados. Esborrachou é o mesmo que arrebentou-se ou estatalou-se.
Imponente é uma coisa importante de grande autoridade. Reluzentes é o mesmo que brilhantes. E retardatário são aqueles que chegam atrasados, certo? Então, a gente vai fazer essa primeira atividade aí até o 7º quesito para a gente poder ir para a geografia, certo? Aí temos, complete. O título do conto é. Vocês vão responder qual é o título do conto, certo? Esse conto ele foi publicado no livro. Lá no finalzinho, de letrinha pequenininha, depois do nome do autor, tem o nome do livro que foi publicado. Vocês vão escrever aí na segunda linha. E depois está perguntando quem é o autor do livro. O autor do livro vocês vão também colocar o nome dele, certo? Aí está perguntando que outro título você daria para essa história. Então, você vai imaginar, se essa história não fosse o Jabuti de Asas, que outro título você daria a ela? Você vai colocar e dizer por que você daria esse título a essa história, certo? No terceiro quesito, circule o personagem principal do conto. Era uma águia, era um papagaio ou era o jabuti? Você vai circular. No quarto quesito, está pedindo copie um parágrafo do conto que permite afirmar que a história se passa no continente africano. Então, tem uma partezinha que fala aí dos céus da África, certo? Então, vocês vão procurar qual é o trecho do texto, qual é o parágrafo do texto que fala sobre os céus da África, que fica no continente africano, e vocês vão copiar esse trechinho do parágrafo aí, certo? No quinto quesito, por que o Jabuti escolheu o nome para todos para usar na festa? Aí no primeiro, vocês só vão marcar o X naquilo que vocês acham, né? Provavelmente porque ele sabia que os pássaros tinham o costume de perguntar para quem a refeição seria servido. E a resposta seria para todos. Então, para todos foi o nome que ele escolheu, né? Para os pássaros. E porque ele queria fazer uma homenagem a todos os pássaros que o ajudaram a chegar no céu. Na verdade, foi o nome que ele escolheu para ele, né? Para todos. Aí temos aí, numere os acontecimentos da história e ordene na ordem que eles ocorreram. Aí temos aí 1, 2, 3, 4, 5 parênteses. Vocês vão numerar, do número 1 até o número 5. Aí tem o Jabuti. Pediu aos pássaros que dessem um recado à mãe dele, colocar um monte de capim em frente à porta da casa, para ele não se machucar quando pulasse do céu. Depois, na festa, o jabuti comeu toda a comida dos pássaros. Aí, então, isso foi o que aconteceu, de acordo com os fatos, foi o que veio primeiro, né? Aí, os pássaros deram um recado à mãe do jabuti, pedindo para que ela colocasse as pedras bem grandes na entrada da casa. Depois tem os pássaros, resolveram voltar para a floresta, mas exigiram que o jabuti devolvesse as penas que eles emprestaram. E depois tem o jabuti se esborrachou todo nos pedregulhos. Então, de acordo com a ordem, vocês vão ver o que aconteceu primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Colocar o número de 1 a 5 entre parênteses, certo? Lembrando que o primeiro começa aí onde diz que na festa o jabuti comeu toda a comida dos pássaros, certo? Releia este parágrafo do conto. Na hora do jantar foi a mesma coisa. O bando de aves esfomeado resolveu ir embora, mas primeiro exigiu que o jabuti devolvesse as penas que haviam emprestado para ele. O termo em destaque ele foi resultado para substituir uma palavra na frase, evitando que essa palavra ela fosse repetida. Que palavra é essa? Então, quando eu digo devolver as penas que havia emprestado a ele, quem é esse ele, né? Aí vocês vão colocar aí a quem está se referindo esse ele.
que foi justamente para que não pudesse se repetir o nome do personagem na frase novamente, certo? A atividade de português só é essa. Aí vocês vão lá para a geografia agora para a gente também ir para o nosso último conteúdo, certo? Que é justamente onde a gente vai estar falando sobre o meio ambiente também. É um assunto um pouquinho extenso. Então, temos aí, ó, na página 339, nossa última lição de geografia, certo? Então, se a gente for observar essa imagem aí, certo? Essa imagem daqui, a gente vai poder observar que além do céu, né? E das nuvens, a gente pode ter os vegetais, que são as árvores, as plantas presentes aí. E a gente tem a água, não é verdade? Então, essa imagem é a imagem de um ambiente natural. Um lugar que ele ainda não foi transformado pelo homem. Porque ambiente natural é aquele que não passou por transformações. Então, os elementos que vão formar o ambiente são água, o solo, vegetação e os animais, certo? Então, o elemento que existe de maior quantidade na Terra é a água. Então, como a gente já aprendeu, a maior parte da superfície do nosso planeta, ela é formada por água, certo? E a gente consegue encontrar essa água presente nos rios, nos lagos, nos mares, nos oceanos e até no ar que a gente respira, no ar atmosférico, tem pequenas partículas de água, certo? Então, a água, sem dúvida, né, a gente já sabe que ela é fundamental para a nossa vida. Sem ela, a gente não consegue viver, né? Então, por isso que a água é tão importante. Aí temos aí na página 340 falando um pouquinho sobre a água. Aí aqui tá falando que o primeiro ser humano, aí é o espaço em uma nave, que foi a Vostok 1. Foi o russo Yuri Gagarin. Então, isso aconteceu no dia 12 de abril de 1961. Então, ao avistar a Terra do espaço, Yuri ele ficou muito emocionado e disse a seguinte frase: a Terra é azul. Então, ele disse isso justamente pela visão que ele teve de lá do espaço, né? E viu que a Terra, a maior parte da sua superfície era formada por água, certo? Então, você sabe por que a Terra é azul? Então, justamente pela quantidade de água que cobre a sua superfície. É tanta água que a luz do sol é refletida, produzindo a cor azul. Então, considerando a quantidade de água que existe no nosso planeta, 2/3 dele é formado por água. Então, a terra existente no nosso planeta é o que vai formar os continentes, certo? Que é os países onde a gente vive, né? Onde as pessoas vivem. E essa terra, esse continente, ele representam apenas 1/3 da superfície do nosso planeta. Então, a gente também já aprendeu que a maior parte dessa água que existe no nosso continente, no nosso planeta, né, perdão, é água salgada, certo? Que é justamente a água dos mares e dos oceanos. Então, a água doce, ela está presente nos rios, está presente nos lagos, nos lençóis subterrâneos e nas geleiras. Então, como a gente sabe que existe o Polo Norte, né? Que é também chamado de Ártico, e o Polo Sul, que também é conhecido por Antártida. E existem também a água doce nas nuvens, né? Então, essa água doce, a maior parte dessa água doce, ou água potável do nosso planeta, a gente sabe que a maior parte dessa água, ela é usada na irrigação e na agricultura, certo? Então, a maior parte da água doce ou potável do nosso planeta, ela é usada na irrigação e na agricultura. E essa água, ela não pode ser reaproveitada justamente
porque ela acaba sendo contaminada com produtos químicos, certo? Então, as pessoas que têm a sua plantação, que fazem tem esses aguadores, né? Para que as plantações elas possam crescer. Elas usam produtos químicos, que são pesticidas e os fertilizantes, para que as suas plantações elas possam crescer e estejam livres de insetos, certo? Mas a partir do momento que eles usam esses fertilizantes, aquela água ela não pode mais ser reaproveitada, ela fica imprópria para o consumo. Então, é uma grande quantidade de água usada nas plantações que não podem mais ser reaproveitadas, certo? Então, a água para o consumo dos seres humanos, ela representa apenas 10% do total da água existente na Terra. Então, vejam como o percentual é pequeno, certo? Da água que nós podemos usar. Então, essa água é usada justamente para o preparo dos alimentos, na higiene pessoal da nossa casa, para o nosso consumo, para a gente beber, né? E para a limpeza das nossas casas. E os outros 20% restantes desse percentual de 100%, 70% a gente viu que é usado na irrigação. 10% é usado para o nosso consumo, né? Para que a gente possa realizar as nossas atividades. E 20% restante de água potável são utilizados nas indústrias, em várias etapas de produção. Então, as indústrias, as grandes fábricas, elas também consomem água, certo? E a indústria de couro, ela precisa de muita água para fabricar os sapatos, as bolsas e as roupas. Então, uma das indústrias que mais consome água é a indústria de couro, certo? Porque o couro ele precisa de água para ser tratado, para ser curtido e ficar adequado para o uso. Então, é um consumo bastante grande, certo? Então, a gente também, como mostrar aí na imagem, a gente usa água para lavar os alimentos antes de consumir, certo? Então, a gente viu que 70% da nossa água potável é usada na irrigação das plantações, 10% para o consumo humano e 20% nas indústrias, certo? Então, aí tá falando da necessidade de cuidar da água. Então, como a gente viu que a água é essencial para a nossa vida e a gente sabe que ela acaba, né? A água potável que existe no nosso planeta não aumenta na mesma proporção que o número de seres humanos aumenta. Então, a população ela vem crescendo a cada dia, certo? Mas a quantidade de água do planeta ela não vai crescer, certo? Ela vai diminuir, na verdade. Então, isso significa que a água é um recurso finito, que ele tem fim, certo? E se a gente não cuidar, essa água ela pode acabar. Então, até agora, a ação de nós seres humanos tem sido justamente de descuido, né? O que a gente faz é descuidar, porque a gente polui rio, a gente polui lagos, né? Produz poluições para fazer com que o planeta ele venha se aquecendo a cada dia mais, né? Isso faz com que as geleiras derretam e a gente pratica atitudes também que prejudicam esses mananciais de água, né? Passando a folhinha, a gente tem aí o lixo, um lixo urbano acumulado no Iguarapé do Mestre Chico em Manaus. Então vocês vejam, onde existe água, né? Onde existe vida, o ser humano vai depositar um monte de lixo e essa água ela fica imprópria para o consumo, certo? O desmatamento também não planejado, a construção de moradias e imagem de rios e lagos são fatores que também prejudicam essas reservas de água. Então, o desmatamento ele vai provocar secas, vai provocar grandes períodos sem chuva, né?
e a fixação de moradias e construções umas muito perto das margens dos rios podem aumentar a erosão, que é justamente o rio diminuir, né? E as águas também, o fluxo de água diminuir, certo? Então, por outro lado, existem muitos movimentos e organizações que lutam para que a água do planeta Terra ela seja preservada. Então, um dos exemplos, né, é o rio da nossa cidade, que é o rio Amaragi, que hoje a gente conta com um rio completamente também poluído. Então, essa foi a ação humana, né? E quem viveu em Amaragi antigamente diz que o rio era bastante fundo, que o rio era bem largo. E hoje a gente não vê mais isso, né? O rio ele diminuiu sua espessura, sua largura, a profundidade. E tinha um matadouro ali onde matavam os animais. Toda a sujeira era despejada dentro do rio. E com o passar do tempo, o rio ele foi ficando poluído, foi diminuindo o seu tamanho, né? Construções de moradias foram feitas às margens. Então, com a erosão, com a diminuição da profundidade do rio, quando chove, a probabilidade bem maior daquelas casas que tem ali nas proximidades dos rios ficarem alagadas, justamente porque a água não tem mais espaço para escoar, então ela sobe, né? E ao subir vai causar justamente a inundação das moradias ali próximo. Tia Lilian tá agoniada porque eu tô sufocada, por isso que eu tô nessa agonia. Então, todas as pessoas, elas precisam tomar consciência de que podem fazer alguma coisa para isso, certo? Desde a gente começar por nossa casa, evitando o desperdício de água, certo? E também nas nossas atividades do dia a dia, né? E exigir também que os governos, eles fiscalizem as indústrias, as empresas que existem nas cidades, para que elas não possam poluir os rios e os lagos, certo? Porque as empresas, elas são grandes causadoras de poluição também. Aí aqui tem as dicas de como a gente economizar água. Quer tomar banho rápido? Tem gente que esquece da vida na hora do chuveiro, né? Isso não pode. Não lavar a calçada. A gente tem que só usar a vassoura para limpá-la, certo? Não lave o carro com mangueira, utilize o balde. Procure e conserte vazamentos de água se tiver vazamento na nossa casa. A gente tem que consertar, certo? E manter a torneira fechada enquanto escovamos os dentes. Então, essas atitudes vão fazer com que a economia ela comece na nossa própria casa, certo? Então, nós que temos que começar por nós, a ajudarmos a cuidar desse bem tão importante para a nossa vida, certo? Que é a água. Aí vocês vão realizar a atividade da página 344, que também é curtinha, certo? Mas temos aí quais as atitudes dos seres humanos que poluem rios e lagos. Então, o que é que a gente faz que polui rios e lagos? Então, a gente joga lixo, né? A gente desmata, o desmatamento não planejado. A gente constrói moradias à margem dos rios. Então, tudo isso vai fazer com que haja poluição dos rios e dos lagos, né? No segundo quesito, toda a água existente no planeta é boa para os seres vivos consumirem? Explique. Então, a gente viu que a maior parte da água do nosso planeta ela é água salgada, né? Então, essa água, a maior parte da água que existe no nosso planeta é boa para a gente consumir, sim ou não? Aí você vai colocar o porquê, certo? Terceiro quesito. Circule de onde vem a água doce ou potável para consumirmos. A água doce, ela vai vir dos mares, dos oceanos, dos vulcões, das nuvens, rios e lagos, lençóis subterrâneos, que é justamente
as nascentes de água, né, que ficam embaixo da terra, ou as geleiras. Aí vocês vão circular de onde vem a água doce, certo? E a Lilian citou aí na explicação. Quarto quesito, complete as frases corretamente. De toda a água potável do planeta, quantos por cento é para o uso doméstico e para nosso consumo, consumo do ser humano? Você vai colocar a porcentagem aí. A indústria usa quantos por cento de água potável nas suas etapas de produção? No livro também está falando, certo? Um exemplo de uma indústria que usa muita água potável é a indústria que a Lilian falou que tem uma indústria que usa bastante água na sua produção. E a maior parte da água potável, cerca de 70%, vai para o uso Então, qual é o tipo de atividade que consome cerca de 70% da água potável do nosso planeta? Vocês vão colocar o nome dela aí, tá certo? Então, nós já estamos encaminhando para os assuntos finais, tanto de geografia como de português, certo? E no início da semana que vem, tia Lilian já vai dar a vocês o assunto para que vocês possam estudar para a nossa prova final e vou marcar o dia, tá certo? Eu também não sei se essa prova irá acontecer de forma presencial. Se for, a gente vai dividir os horários direitinho. Se não, vai acontecer da mesma forma. Os pais de vocês vão na escola pegar a provinha e depois vão devolver somente o gabarito, tá certo? Cheiro bem grande, ótimo final de semana. Qualquer coisa vocês falem no grupo ou venham no meu privado, tá certo? E não esqueçam as doações. A partir de segunda-feira a escola está aberta, então vão doar. Juntem aí as doações dos vizinhos de vocês, façam a parte de vocês para que a gente possa ajudar essas crianças que tanto precisam, certo? Levando na secretaria é só dar o nome lá com tia Jéssica, tia Lili ou tia Madal, quem tiver, para que vocês possam garantir a notinha de vocês, certo? Cheiro bem grande e até mais, se Deus quiser.